Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o segundo episódio de Os 10 Mil Deles. Eu sou o Leonardo Levati e aqui está ele, senhoras e senhores, Carlos Castrucci. Fala aí, Carlos, tudo bem? Tudo ótimo, Léo. Vamos nessa. Sente só o que é que você vai conferir nessa edição. Começou mesmo, não tem volta e por hora tá bom demais. Depois de uma semana na Bolsa de Valores, o nosso patrimônio subiu 6,3% e agora é de R$ 10.630. Você vai entender por que a performance da estratégia desenhada pelo Carlos foi tão positiva. O pedido de demissão do agora ex-ministro da Saúde Nelson Teich, a disputa política em torno do uso da cloroquina e a corrida para o desenvolvimento de remédios contra a Covid-19. Como estes fatos impactaram o dia a dia do investidor? Uma entrevista exclusiva com Luciana Cerqueira Leite. Ela é doutora em bioquímica e pesquisadora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan. Você vai conhecer parte do esforço científico brasileiro para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. E tem estreia, aliás, muitas estreias. É dia de conhecer os quadros que vão fazer parte do nosso programa. Tem de tudo, momentos de explicação conceitual sobre o mundo dos investimentos, dicas para leitura e conhecimento e até mesmo as escorregadas das figuras públicas que marcaram a semana. Vem com a gente, o reality do investidor só tá começando. Bom, de saída, o que eu quero é comemorar, porque os 10 mil reais da semana passada já não são mais 10 mil reais. Eles são 10.630 reais. Dá pra comemorar já, não é isso, Carlão? Tem que ir com calma, Léo. No curto prazo, de semana a semana, o que interfere na oscilação do preço dos ativos é simplesmente o sentimento dos agentes do mercado. E o que aconteceu ao longo dessa nossa primeira semana de investimento? A gente começou com um sentimento negativo vindo do mercado interno na sexta-feira, o que foi revertido com notícias positivas ao longo do final de semana, o que fez com que a gente tivesse uma semana positiva até hoje, quinta-feira, e trouxesse esse retorno para a gente. Mas pode ser que na semana que vem a gente devolva parte desse retorno, pode ser que suba mais. Os preços eles oscilam, o importante é focar no longo prazo para que os preços convirjam ao valor da empresa. Então vamos falar sobre a estratégia que você tinha desenhado na semana passada para o início do investimento no nosso patrimônio de 10 mil reais. O saldo é bem positivo porque o Ibovespa, que é o índice que avalia como oscilou o mercado de ações brasileiro, mediu 5,1% de crescimento da semana passada para essa. Já o nosso rendimento superou esse índice em 1,2%, porque cresceu 6,3%. Por que tanta positividade, Carlos? Por que esse êxito em relação à estratégia? Assim, é claro que essa comparação entre a carteira e o Ibovespa no curto prazo ela é válida, mas ela não explica a qualidade da gestão ou não. Isso você só vai conseguir ver no longo prazo. Por que a carteira acabou rendendo mais do que o Ibovespa essa semana? Como a gente sabe, as ações não sobem todas juntas quando o mercado sobe e nem na mesma intensidade. E a recíproca é verdadeira. Essa semana agora a gente viu um crescimento grande no preço das ações que exportam, nas exportadoras, por conta do otimismo com o mercado externo maior do que o otimismo que a gente está com o mercado interno. E como a nossa carteira tem algumas exportadoras, dentre elas a Petrobras, a gente conseguiu absorver esse movimento de alta com mais intensidade do que o Ibovespa e por isso subimos mais do que eles essa semana. E com isso você já revela uma outra frente da estratégia desenhada para a carteira. Então nós temos lá ações da Petrobras. Por quê? Bom, eu vou explicar aqui brevemente a minha tese de Petrobras, mas eu sempre olho diversos aspectos, tanto qualitativos, ou seja, da capacidade dos diretores e dos conselhos de administração, fiscal e por aí vai, e quantitativas, ou seja, as projeções de lucro para a empresa. O que acontece? Como a gente sabe, a Petrobras está diretamente ligada com o preço do petróleo. Como o preço do petróleo caiu muito por conta do coronavírus e um choque de excesso de oferta de petróleo que a Arábia Saudita sinalizou, a Petrobras foi fortemente impactada por todos esses aspectos e o preço das ações dela caíram
a um patamar muito inferior ao que ela vale. Bom, então vamos lá. A gente está falando aí de oferta e demanda. A demanda por petróleo está impactada, está bem menor, porque a circulação das pessoas nos transportes também diminuiu muito em função da pandemia e com isso sobrou muito produto. Teve aí, com essa queda na demanda, um excesso de oferta, o que significa que o preço das ações de empresas como essa caiu. No entanto, quando você pesa o valor que empresas como essa têm, você entende que é uma boa aposta porque os preços tendem a crescer a médio prazo. Isso, o que aconteceu? A gente teve um desequilíbrio entre oferta e demanda de petróleo, que é um desequilíbrio pontual, ele não é um desequilíbrio estrutural, ou seja, no longo prazo, o preço de equilíbrio ele é muito superior ao preço que a gente está vendo hoje por conta das restrições de circulação e redução no consumo de combustíveis e derivados de petróleo. E o que acontece? O preço da Petrobras hoje em bolsa reflete um preço de petróleo desse desequilíbrio que a gente está vivendo agora, que é um preço deprimido. Assim, eu não posso dar certeza de nada, mas o meu trabalho é desenhar cenários. E a probabilidade de a gente ter um preço de petróleo mais alto nos próximos anos é muito maior do que a gente ter um preço de petróleo nos patamares de hoje. Então, o valor da Petrobras, quando você faz todas as contas, é muito superior ao preço que ela está sendo negociada hoje por conta desse diferencial de preço de petróleo. Por isso a minha escolha por essa empresa. Pouco a pouco a gente vai conhecendo melhor toda a composição da carteira. E com qual frequência você pensa em mudar a carteira ou com qual frequência costuma-se mudar a estratégia de composição da carteira, trazer mais ações de uma empresa em detrimento de outra? Essas mudanças mais bruscas mesmo, elas ocorrem com bastante frequência ou elas são mais raras? Elas são mais raras, Léo. Quando que ocorrem mudanças na carteira? São duas ocasiões principais. A primeira, que é mais grave, que tem que ser mais rápido, é quando o fundamento de alguma empresa se altera, ou seja, uma empresa que você achava boa e não acha mais por qualquer motivo que seja. O segundo ponto possível é quando o preço de uma empresa boa sobe demais de forma que ele se aproxime do valor. Então você vai ter que tirar essa empresa porque ela não oferece mais uma margem de segurança para você continuar investindo nela, dado que é um ativo que envolve incerteza. Então, assim, só para resumir, as mudanças na carteira elas ocorrem aos poucos e com pouca frequência. Uma vez a estratégia montada, ela é preservada por um longo prazo. E a cada semana aqui nos episódios você revela outras partes dessa estratégia, outras partes da carteira em que está investido o nosso patrimônio, inicialmente de R$10.000, hoje já de R$10.630. E é legal assim no seu raciocínio fortalecer, reforçar para o ouvinte o compromisso com a diversificação da carteira, a importância de se ter uma pluralidade dentro da carteira, justamente para a proteção do investidor, porque de repente uma ação ela cresceu bastante e pode compensar uma outra que tenha tropeçado. O importante é que no conjunto o crescimento seja interessante para o investimento, mas nunca apostar toda e qualquer energia numa só empresa, num só tipo de ação, né? Não, eu não recomendo isso, porque como eu comentei no nosso primeiro episódio, o maior risco que o investidor corre é o risco que ele não enxerga. Então, imagina que você investiu em alguma empresa que parece maravilhosa e na realidade tinha uma fraude nas demonstrações financeiras dela. Não tem como você saber disso. Se você tivesse 10% do patrimônio nessa empresa e essa empresa caísse 50%, você teria perdido 5% da sua carteira, ou seja, completamente recuperável, e você consegue repor essa perda com outros investimentos. Agora, se ela representasse todo o seu patrimônio, você teria perdido metade dele. Por isso é importante diversificar sempre. Carteira de notícias. A gente agora vai apresentar para você os principais fatos que rolaram da última semana para essa. O nosso critério é o impacto direto no mercado de ações, ou seja, fatos que o mercado leu. E aí, Carlos, a pergunta de saída é: o que é o mercado? Porque a gente ouve muito essa expressão, o mercado entende que, o mercado espera que. O que é o mercado? Na verdade, não é o que, é quem são, tá? O mercado ele é formado pelas pessoas que tomam a decisão de comprar ou vender ativos financeiros, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, isso envolve empresas, moedas, commodities e por aí vai. Quando a gente diz que o mercado
interpretou como uma notícia como positiva, o que a gente está querendo falar é que a maioria dos agentes de mercado acredita que essa notícia é positiva para as ações ou qualquer outro ativo financeiro e por isso tem mais gente comprando do que vendendo, e o oposto é verdadeiro. Então, vamos aos fatos. Na última sexta-feira, dia 15 de maio, o então ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão antes mesmo de completar um mês no cargo. Divergências sobre o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus devem ter sido os principais fatores para o pedido de exoneração. Até o momento, o Brasil está sem um ministro oficial para a pasta. O general Eduardo Pazuello está como interino até o anúncio oficial de um sucessor para Teich. Bom, um fato como esse mostra que o Brasil passa por certa instabilidade política. E o que acontece quando você tem uma instabilidade política num país? O mercado interpreta como um país mais arriscado para se investir e com isso ele tende a ficar mais cauteloso na realização dos seus investimentos no Brasil. Declarações de Jerome Powell, o presidente do Banco Central estadunidense, conhecido como Federal Reserve, ou Fed, repercutiram bastante. Ele afirmou que, caso necessário, a instituição está pronta para tomar mais medidas que estimulem a economia dos Estados Unidos. Ele ainda pontuou a preocupação do banco com o desemprego e a falência de empresas. Para ele, a economia dos Estados Unidos pode encolher facilmente entre 20% e 30%. O presidente do Fed condicionou a retomada econômica americana à descoberta da vacina contra o coronavírus. Uma notícia dessa vindo lá do exterior é interpretada pelo mercado como positiva porque mostra a predisposição do presidente do Fed, que é um dos bancos centrais mais poderosos do mundo, em utilizar todas as suas ferramentas para ajudar a reanimar a economia, fora a capacidade de injeção de dinheiro direto no mercado financeiro. Então isso mudou o sentimento dos investidores para um sentimento positivo para o começo dessa semana que a gente está passando. Um laboratório da companhia Sorrento Therapeutics diz ter encontrado anticorpos que neutralizam completamente o coronavírus. Esses foram os testes pré-clínicos. Eles ainda precisarão ser submetidos à chamada avaliação por pares, que nada mais é do que uma outra avaliação mais criteriosa de outros especialistas que nada tem a ver com esta empresa. O laboratório já quer produzir dezenas de milhões de doses dessa possível vacina. O que chama a atenção é que as ações dessa empresa chegaram a subir 158%. Bom, antes de passar para o Carlos, meu ponto com relação à informação, tá? Primeiro cabe destacar que, como essa, há outras notícias de outros laboratórios que dão esperança sobre o surgimento da vacina contra a Covid-19. E o que a gente vê muitas vezes é uma euforia compreensível, as pessoas não veem a hora de surgir a vacina, mas também muito precoce, e em alguns casos até mesmo perigosa. Uma vacina leva tempo para ser pensada, testada, estruturada, aprovada e distribuída. E é um tempo considerável porque é uma responsabilidade enorme oferecer imunização em massa para qualquer sociedade. A gente trouxe essa notícia, Carlos, para ilustrar todas aquelas que são de uma natureza semelhante. Como o mercado encara a possibilidade de uma vacina e o que ajuda a explicar esse crescimento de quase 160% nas ações da Sorrento Therapeutics. É uma aposta válida? Bom, eu vou separar a resposta aqui em dois pontos diferentes. Começando pela aposta na Sorrento. É o seguinte, é uma especulação, você não sabe se a vacina vai sair ou não, então você não sabe se realmente o valor da empresa vai crescer numa proporção de 160% em relação ao que estava no dia anterior. Então não é uma aposta válida na minha visão. Falando agora do mercado em geral, o que acontece? Isso não é uma frase minha, mas é uma frase que eu gosto de usar. O mercado não tem medo de crise, ele tem medo de escuro. Então, quando você vê uma perspectiva de ter uma vacina que tire a gente do escuro, por mais que a gente esteja passando por uma crise, o mercado fica aliviado porque ele consegue projetar cenários e precificar corretamente os ativos. A gente já comentou sobre o quanto seria importante para a saúde, para a economia e para toda a sociedade o desenvolvimento de uma vacina. Em meio à pandemia, essa seria a solução dourada. O repórter Caio Melo, que é o nosso produtor, conversou com a pesquisadora, doutora em bioquímica, Luciana Cerqueira Leite. Ela trabalha no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan, que fica na cidade de São Paulo. Aqui no Brasil, eles são um dos principais centros de pesquisa a esse respeito. Então você confere a partir de agora esse bate-papo.
Doutora, qual que tem sido o papel do Instituto Butantan nessas pesquisas da vacina do Covid-19 e quais os principais desafios até aqui? Bom, o Instituto Butantan tem várias iniciativas tentando melhorar essa situação do Covid, né? E a gente tem desde melhorar o diagnóstico, a soroterapia, desenvolvimento de monoclonais e as vacinas. O Butantan tem colaborado com vários laboratórios e discutido com produtores do mundo para tentar ver se a gente consegue adquirir essa tecnologia. Mas nesse tempo a gente tem um projeto que é do nosso laboratório, que eu posso falar melhor, que é o desenvolvimento de uma nova plataforma para desenvolvimento de vacina. Ela se baseia numa propriedade que bactérias têm. Então, a nossa proposta é usar essa mesma estratégia para tentar conseguir induzir uma resposta imunológica muito forte agora para o vírus. Doutora, como que vocês receberam a notícia da empresa americana que trouxe resultados positivos nos testes pré-clínicos da vacina? Bom, está todo mundo esperando resultados, então é um resultado preliminar, não é conclusivo, mas ele parece muito promissor. Então ficou todo mundo muito animado, a gente está torcendo para ter uma solução rapidamente. Então, essas que estão aí na frente, mais avançadas, a gente espera que algumas delas funcionem, né? Dá para pensar em algum prazo para que em algum lugar a vacina seja colocada à disposição? Já dá para estabelecer alguma medida de tempo? Então, o que eles estão propondo, o que é extremamente rápido e acelerado, se a gente considera vacinas, porque vacinas levam de 5 a 10 anos, às vezes mais, para passar por tudo que você precisa para ser aprovado. Eles começaram no começo do ano e estão propondo que antes do final do ano eles tenham uma resposta. Eles esperam no segundo semestre fazer o ensaio de fase 3, que é o mais demorado, é o ensaio maior e é o que vai dizer se realmente existe uma proteção contra o vírus com essa vacina. Então, tem 2 vacinas que estão mais adiantadas e que a gente está esperando ansiosamente pelos resultados. A gente espera até o começo do ano que vem ter uma resposta. É esse da Moderna e a de Oxford, que estão assim já na linha de frente. Essa urgência para surgir a vacina pode atrapalhar o cumprimento do protocolo no processo? Como é que você avalia a corrida atual que vai nessa direção? De fato, o protocolo está sendo acelerado. Essas que estão mais avançadas, elas já têm muita informação de segurança do tipo da vacina que é feito, porque eles já eram usados em coronavírus muito parecidos. Então, toda essa informação que já existia vai ser super importante para garantir a segurança dessa, porque como as outras já passaram por esses ensaios e essa vai ser muito parecida, então isso dá uma segurança de que a vacina não deve ter efeitos colaterais e que ela é segura para a população. Então isso é o que mais atrasa o desenvolvimento de vacinas. Então, a gente espera que ela deve cumprir tudo o que precisa para garantir a segurança e a eficácia da vacina. O nosso país, inclusive, não foi convidado para participar de uma ação global contra a pandemia. Na sua opinião, por que isso aconteceu e qual que é o impacto desse fato? Bom, são decisões políticas, eu acho uma pena, porque qualquer esforço para tentar resolver, ajudar ou melhorar a situação, eu acho que a gente devia participar e discutir com o resto do mundo. Agora, a gente sabe que tem outras situações, o Butantan está discutindo com diversas instituições fora, a gente sabe que a Fiocruz também está, então a gente acha que é uma pena, porque é uma oportunidade perdida, mas existem outros caminhos. Doutora, existe algum outro aspecto que você julga importante colocar aqui na nossa conversa? Eu acho que é importante as pessoas perceberem que essas coisas têm várias etapas
e você tem a etapa de desenvolver a vacina, mostrar que ela é eficiente, conseguir a aprovação, e depois tem a etapa de conseguir produzir em quantidade suficiente para que isso consiga atender o mundo todo. São dois gargalos que temos. Um é conseguir a vacina e depois é conseguir fazer uma produção eficiente o suficiente para atingir todo mundo. Então, eu acho que a gente vai ter 2 momentos de grande expectativa. E existem movimentações no mundo todo para se preparar para a produção em larga escala dessas vacinas. Mas a gente ainda não tem esse processo definido. Os 10 mil deles. Beabá da Bolsa. Eu sei como é que é, não é fácil. O mercado de ações tem uma série de expressões, de conceitos próprios e é muito difícil de entender se não tiver ninguém para explicar com a clareza necessária. Por isso, neste momento aqui, neste quadro, a gente vai oferecer para você uma espécie de glossário, quase um dicionário para você entender melhor conceitos centrais do mercado de ações. Carlos, para a gente começar o raciocínio, nós queremos realmente começar do começo. A ideia é entender o que é a Bolsa de Valores. É uma pergunta complexa. Claro que não vai dar para você contemplar todos os conceitos de uma Bolsa de Valores. Mas como é que você começaria o raciocínio? Bom, eu começaria fazendo uma ilustração. Como é um conceito complexo que envolve diversas variáveis, eu acho que é importante primeiro você entender para que serve uma bolsa de valores. A bolsa de valores é um mercado organizado, tá? Então, eu vou trazer uma ilustração aqui de uma feira, que seria um mercado desorganizado. Imagina que existem várias pessoas, incluindo você, que querem ir à feira comprar tomate. Quando você chega na feira, existem diversas barracas diferentes, vendendo tomate por preços diferentes e de qualidades diferentes. Você não sabe para onde ir, qual comprar, por quanto comprar. O que é a bolsa? Imagina que a gente tivesse uma bolsa da feira. O que ela faz? Ela fala, todas as barracas aqui agora vão colocar qual que é o preço que elas estão dispostas a vender esse tomate, ou seja, um fala, eu quero vender o quilo por 10, o outro fala, eu quero vender o quilo por 9, quero vender o quilo por 8, vamos supor, a gente tem essas 3 ordens de venda. E aí chegam os compradores, incluindo você, e falam, olha, eu estou disposto a comprar o quilo de tomate por 6, eu estou disposto a comprar o quilo de tomate por 7, e aí chega você e fala, eu estou disposto a comprar o quilo de tomate por 8. A partir do momento que você chegou em 8 e você tem um vendedor a 8, saiu o negócio, ou seja, você comprou os tomates desse vendedor e você pode levar o produto para sua casa. Essa é a essência então de uma bolsa de valores. Muitas empresas, milhões de compradores, de vendedores e, claro, operações de muita sofisticação. Mas a essência, o espírito central é esse. Nas redes sociais, siga a gente, @os 10 mil deles. Bom, senhoras e senhores, a gente fala bastante sério aqui nesse programa, somos muito centrados, você nota pelas nossas nuances vocais, tudo assim, bonito, no jeito, mas se você acha que este projeto não tem humor, você está muito enganado. Até porque o humor é também uma maneira de falar sério. Toda semana, Caio Melo, o produtor mais versátil do Brasil, traz pra gente as escorregadas, as falas que não repercutiram bem, os tropeços de algumas figuras que, ao tropeçarem, fizeram muitos investidores tropeçarem também. Então prepare-se, chegou a hora do... Ibovespa! Ibovespa! Vocês devem ter acompanhado o pedido de demissão do então ministro da Saúde, Nelson Teich. Olha, porque os investidores eu sei que acompanharam, viu? O Ibovespa até caiu nesse dia. Mas o que eles não entenderam é que essa foi uma medida calculada do governo para compensar o fato de que, por conta da pandemia, a gente não vai ter festa junina. Então, ao invés da quadrilha, vamos ter a dança das cadeiras dos ministérios. Mas vocês pararam para pensar que o Teich ficou no cargo menos de um mês? Além de tudo, vai sair sem o vale-refeição para comprar tubaína e sem o vale-transporte para andar de metrô lotado em São Paulo depois do rodízio ampliado. Mas tudo leva a crer que ele saiu porque não concordava com o uso da cloroquina para tratar pacientes com coronavírus desde o início da internação.
Rumores dizem que ele só liberaria o medicamento no SUS se o ministro da Educação, Abraham Weintraub, soletrasse hidroxicloroquina do jeito certo. Impressionante, viu? Impressionante com 2 S, tá bom? Pra quem não sabe, a cloroquina é um medicamento que pode trazer os mesmos efeitos colaterais de ler o noticiário de política. Diarreia, náusea, taquicardia e alteração no humor. Enquanto isso, com a desvalorização do real, algo muito curioso aconteceu. A Apple e a Microsoft estão valendo mais que o PIB do Brasil. Não, isso não é nem piada, não, é verdade. Ainda por cima eu tô falando do PIB do ano passado. Com a quase certa recessão desse ano, só o iPhone vai valer mais que o nosso PIB. E olha que eu tô falando do modelo antigo do iPhone. Se for o modelo mais moderno, o drama aumenta. Mas, como tudo tem um lado bom, o Brasil nunca mais vai poder ser chamado de República das Bananas. Agora passamos a ser a República da Maçã, da Apple. Pelo menos agora a gente tá mais chique, vai. Os 10 mil deles. Esse Caio Melo, ele apronta todas. Semana que vem tem mais. Agora, piada à parte, o lance de a Apple valer mais do que o PIB brasileiro chega a assustar, hein, Carlos? Por quê? Assim, é claro que é uma notícia que a gente não gosta de ver, ainda mais como brasileiro, mas ela é explicada principalmente pela desvalorização do real que a gente enfrenta esse ano, né? A moeda já perdeu mais de 40%, ou seja, esse foi o principal fato que fez com que a Apple valesse mais do que o PIB brasileiro. Mas não deixa de ser um fato negativo para nós e que a gente tem que buscar uma melhoria do país como um todo. No radar. No radar. E nesse momento a gente divide com você uma projeção dos acontecimentos que poderão impactar o dia a dia do investidor e a gente também conta uma dica que pode ajudar você a ampliar o seu conhecimento dentro do mundo dos investimentos. Algum filme que marcou para mim ou para o Carlos, uma série, um livro, um curso, enfim, qualquer conteúdo que vá nessa direção. Bom, Carlos, o que o investidor precisa pôr no radar essa semana especificamente? Quais são os eventos que devem impactar a agenda do investidor? Bom, Léo, até o nosso próximo encontro, os principais eventos que estão marcados na agenda econômica que vão trazer a atenção do investidor são o resultado das vendas no varejo referente ao mês de abril no Reino Unido. Assim a gente vai ter uma dimensão do impacto do isolamento social no consumo. Quando você está falando de impacto na venda do varejo dentro do Reino Unido, claro, do ponto de vista geopolítico, o Reino Unido tem um protagonismo importante, então tudo que acontece na movimentação econômica por lá tem sim efeitos para a economia mundial como um todo, mas para além disso, a gente está falando de mensurar como as lojas têm vendido, se elas venderam muito menos, se elas venderam um pouco menos, enfim, como que o dia a dia das vendas das lojas foi impactado pela pandemia. Exatamente, as lojas, os supermercados e o varejo de uma forma geral. Além disso, o Banco Central Europeu vai publicar as atas da reunião de política monetária, ou seja, eles vão passar uma perspectiva do que eles esperam para a economia nos próximos períodos e quais são as possíveis ações que eles vão tomar. Política monetária a gente pode entender como um conjunto de estratégias em relação ao euro, já que é o Banco Central Europeu. O que é que vai ser feito com o euro pelos próximos anos? Exato, qual vai ser a taxa de juros praticada na zona, vai imprimir mais dinheiro, vai colocar mais dinheiro na economia ou não, tudo isso a gente vai ter uma percepção maior a partir dessa ata. Há pouco a gente falava do Reino Unido, agora estamos falando da União Europeia, um bloco cujo impacto e cuja relevância para a economia global dispensa a apresentação. Que mais, Carlos? Bom, na segunda-feira, dia 25, é feriado nos Estados Unidos e no Reino Unido, então a gente deve ter um mercado mais fraco nessa época. Além disso, vai ser divulgado o PIB do primeiro trimestre da Alemanha, ou seja, a gente vai ver qual foi o impacto dessa pandemia na Alemanha oficialmente. E na quinta-feira é a vez do PIB e dos dados de desemprego dos Estados Unidos. Fora esses eventos marcados, é claro que a gente sempre tem que estar com um olho em Brasília e no Twitter do Trump. Exatamente, afinal de contas é o presidente da maior potência mundial, muito embora a China
todo dia consiga escalar no protagonismo a nível global, e a disputa entre os dois países, Estados Unidos e China, está sempre muito aquecida, mas é fato, e ainda por falar muito, por se posicionar muito, por produzir muito conteúdo nas redes sociais, o Donald Trump sempre acaba impactando o tabuleiro da economia de todo o planeta. Além de tudo isso, a gente vai dividir com você toda semana uma dica que toca de alguma forma ao mundo dos investimentos. A dica de hoje é o livro Ganhar de Lavada, Persuasão em um Mundo Onde os Fatos Não Importam. Esse livro é do cartunista Scott Adams e nele o autor explica as estratégias por trás da vitória de Donald Trump em 2016. Qual que é o ponto, tá, gente? Quem leu esse livro fui eu, inclusive já emprestei para o Carlos, tenho certeza que ele vai passear pelas páginas. É uma grande obra, por quê? Guarde as suas paixões políticas, tá? Não importa aqui se você acha que o Trump é maluco ou se você acha que ele é um cara inteligente, responsável. Não, isso não é o relevante. O relevante é a natureza irracional do ser humano. Como a gente é passional, como a gente é emotivo, como a gente liga muito mais para as emoções do que para os raciocínios propriamente ditos no dia a dia. Ele conseguiu ver muito antes da imensa maioria dos analistas políticos estadunidenses que o Donald Trump tinha muito mais chances do que estava todo mundo enxergando. E ele conseguiu esse olhar justamente por compreender melhor a natureza humana. E por que o paralelo com o dia a dia do mercado de ações? Porque está aí um ambiente onde a gente tem que sempre perseguir equilíbrio emocional, inteligência emocional e uma visão mais sólida e racional do que uma visão passional, emotiva. Se a gente conseguir reconhecer a própria natureza da gente como sendo uma natureza que tende mais para o lado emotivo do que para o lado analítico, isso vai servir de alerta para a gente manejar melhor as nossas emoções, o que não significa jogá-las para debaixo do tapete, mas ter consciência delas e saber separar boa parte desses sentimentos na hora de tomar decisões cujo espírito é de médio e longo prazo, que é o pressuposto do investimento no mercado de ações. Pô, mas não é possível. O tempo tá passando muito rápido. Se eu te disser que acabou, você acredita, não? Pô, passou rápido mesmo, hein, Léo? Queria falar mais aqui, mas já tô me cortando. Exato. O diretor tá olhando aqui falando, ó o tempo, olha o relógio. Bom, gente, tá na hora de mandar um abraço pra galera que acompanha o nosso trabalho e faz o projeto acontecer junto com a gente. Mandar um abraço aqui pra Suzana Franchini e pro Décio Franchini, dois queridos ouvintes que entraram em contato com a gente. Valeu, obrigado pela companhia de vocês. Quero registrar um alô mais que especial para Regiane Ritter, que é uma brilhante comunicadora, uma inspiração, uma referência para mim. Ela nos prestigia aqui episódio a episódio, gente da melhor qualidade e da melhor competência. Lembrar que você pode fazer a sua pergunta e contar o que é que você está achando do projeto lá no Instagram, hein? @os 10.000 deles. Eu sempre lembro que esse 10 aí é numeral, 1 e 0. Um abraço para o Pedro Málaga, para a Carla Scapinelli, para a Carol Sanches e para @Drisong. São pessoas que curtiram a nossa página e interagiram com a gente ao longo da semana. Vale registrar que algumas outras pessoas têm perguntado para a gente se podem investir ou não conosco. Foi uma das frentes da repercussão do primeiro episódio. A nossa missão, a missão central do projeto, é oferecer conhecimento para que você que está ouvindo o nosso programa possa, com autonomia, com independência e de acordo com as suas próprias ideias, investir no mercado de ações. Agora, a gente não descarta isso, né, Carlos? Exato, a gente não descarta, principalmente porque eu sei que existem investidores que não querem fazer investimento direto em ações, mas sim delegarem essa responsabilidade para um profissional. Então a gente não descarta, mas a nossa missão principal é passar o conhecimento para vocês montarem a própria carteira de investimentos. Lembrando que você pode acompanhar o nosso trabalho pelos players Pocket Casts, Spotify, WeCast, Castbox, Player FM, Podbean, Deezer, o Stitcher, TuneIn, Overcast, Podcast Addict e Podcast Republic. Pessoal que nos acompanha manda bastante pergunta lá pelo Instagram, algumas a gente responde pela própria rede social, outras a gente traz para os episódios. A gente hoje responde a pergunta do Alex dos Reis. Ele entrou em contato e perguntou o seguinte: Carlos, Léo, a gente pode fazer investimento em dólar e em quais períodos do ano? Bom, poder fazer investimento comprando dólar, eu entendo que é possível, é um caminho. Agora,
O que levar em consideração para fazer esse tipo de investimento? Em quais períodos do ano? Aí eu passo a bola para o especialista. Eu vou começar aqui pela última pergunta. Em quais períodos do ano você pode investir em dólar? Em todos. Desde que tenha negociação no mercado financeiro, você tem a capacidade de comprar ou vender dólares. Agora, falando do que você deve levar em consideração em si, eu acho que tem 2 pontos. Um ponto é a especulação de dólar, ou seja, comprar dólar achando que vai subir ou vender dólar achando que vai cair. Isso daqui eu digo assim, toma cuidado e, se possível, não faça, porque o risco de você se machucar é grande. Agora, se você está me dizendo que você quer ter uma parcela do seu patrimônio em dólar, aí eu digo que faz total sentido por conta da diversificação geográfica e da força da moeda. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou conosco em mais um episódio. É só o segundo, hein? Essa estrada tá só no começo, tem muita coisa pela frente e aconteça o que acontecer, semana que vem estaremos de volta com mais um episódio de Os 10 Mil Deles. Carlos, super obrigado. Até lá, um abraço. Eu que agradeço, Léo. Um abraço a todos. Valeu, gente. Tchau. Viu só como seu tempo rendeu? Os 10 mil deles volta na semana que vem. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.